Esse pó branco é o carbonato de cálcio. Ele é um dos constituintes do calcário e do mármore. O mármore pode ser utilizado na fabricação de estátuas, enquanto que o calcário é utilizado na fabricação do vidro e cimento. O carbonato de cálcio é formado por dois íons, o cátion cálcio, representado pela esfera amarela, e o ânion carbonato, representado pelas 4 esferas à direita. A esfera preta representa o átomo de carbono e as esferas vermelhas, os átomos de oxigênio. Aqui nós temos a representação da estrutura cristalina do carbonato de cálcio. Toda a estrutura cristalina é extremamente organizada, como podemos constatar nessa simulação produzida em computador. Nesta e nas próximas animações, a vibração causada pela temperatura não está sendo representada. Ao aquecermos o carbonato de cálcio, há a produção do gás dióxido de carbono e do óxido de cálcio. Aqui nós temos a representação da decomposição térmica do carbonato de cálcio realizada em laboratório. A amostra A sofre uma decomposição térmica em sistema aberto. Isso faz com que o dióxido de carbono produzido na reação seja liberado na atmosfera. A amostra B sofre a mesma decomposição térmica, porém em sistema fechado. Isso faz com que o dióxido de carbono produzido permaneça no recipiente. Havia a mesma massa inicial em ambas as amostras, porém a massa final é diferente. Isso pode ser explicado através da animação seguinte. Observe a simulação da decomposição térmica do carbonato de cálcio. É possível notar a formação do dióxido de carbono e do óxido de cálcio. Em sistema aberto, há reação completa, pois todo o dióxido de carbono produzido é perdido para a atmosfera. A decomposição em recipiente fechado mantém o dióxido de carbono produzido dentro do recipiente. Desse modo, o dióxido de carbono pode reagir com o óxido de cálcio produzindo carbonato de cálcio. Assim, o carbonato de cálcio é consumido e produzido ao mesmo tempo. Se as duas reações tiverem a mesma velocidade, temos um equilíbrio químico. É possível existir condições de equilíbrio em processos físicos. Esse copo de Becker está com água no seu interior. Algumas moléculas de água ganham energia do meio e passam a estado gasoso. Aqui, observamos as moléculas de água passando ao estado gasoso. O processo inverso também é possível, ou seja, algumas moléculas de água podem perder energia para o meio e passam ao estado líquido. Aqui observamos as moléculas de água passando ao estado líquido. Os dois processos, evaporação e condensação, podem ocorrer ao mesmo tempo. Se o número de moléculas de água que passam ao estado gasoso é igual ao número de moléculas que passam ao estado líquido, temos um equilíbrio estabelecido, pois ambas as reações ocorrem com a mesma velocidade. Esta animação representa o equilíbrio entre a água líquida e o vapor de água.
Agora será apresentado o conceito de reação efetiva e não efetiva. Nessa simulação, na parte inferior, temos uma molécula de água e na parte superior uma molécula de monóxido de carbono. Quando elas se chocam, com orientação correta e com velocidades suficientes, há um choque efetivo e a reação química ocorre, formando dióxido de carbono e gás hidrogênio. Nesta outra simulação, temos o gás hidrogênio se aproximando pela esquerda e o dióxido de carbono pela direita. Ocorrendo novamente o choque efetivo, temos a formação de água e monóxido de carbono. Caso as moléculas não se choquem com velocidades suficientes, não haverá reação, mesmo se houver uma orientação favorável. Temos então um choque não efetivo. Caso as moléculas não se choquem com orientação favorável, não haverá reação, mesmo se houver velocidades suficientes. Temos então um outro choque não efetivo. Todos esses processos, choques efetivos e não efetivos, ocorrem ao mesmo tempo, como é possível visualizar aqui de forma bem lenta. Temos nessa animação vapor de água e monóxido de carbono em equilíbrio químico com o dióxido de carbono e gás hidrogênio. Porém, essas reações não ocorrem de forma lenta como observado aqui. Quanto mais rápido fizermos essa animação, mais próximo do real ela estará.